28 de dezembro de 2014, caiu nas águas da ilha de Bornéu com 162 pessoas a bordo, o Airbus A320-200 da companhia AirAsia. O relatório final apresentou 4 erros antes de a aeronave entrar em um estado de bloqueio prolongado que estava além da capacidade da tripulação do voo de se recuperar. O defeito estava no controlador automático do leme. O serviço de manutenção da AirAsia Indonésia tinha conhecimento das deficiências desta peça. O problema fazia com que o piloto automático emitisse alertas de erro e os pilotos solucionavam esse mau funcionamento reiniciando o computador. No caso do QZ8501 acidentado, o piloto tentou, mas ao desligar o piloto automático, ele não conseguiu tomar o controle do aparelho que entrou em franca queda. O avião ia de Surabaya, na ilha de Java, até Singapura, seu destino final. E na madrugada de 28 de dezembro de 2014, alguns de vocês, quem sabe, até lembram disso, ele caiu com 162 pessoas a bordo. Nas investigações, analisando os dados dos registros de voo, as autoridades concluíram que a queda demorou 3 minutos, 3 eternos minutos, até se chocar no oceano de forma mortal. A falha na manutenção de uma peça que já tinha ocorrido anteriormente foi a causa do acidente que ceifou a vida dessas 162 pessoas. Pois bem, eu e você, nós não pilotamos um avião. E aí algumas imagens que nos deixam assim, muito tristes, muito chocados. O desespero nos 2 aeroportos de quem se despediu na partida e de quem estava chegando na chegada. Eu e você, nós não pilotamos aviões, mas é possível que faça parte do nosso cotidiano pilotar um carro. E se a gente não pilota um carro, pelo menos a gente pega carona com alguém praticamente todos os dias. O sistema de um automóvel é um pouco mais simples do que de uma aeronave, mas a gente também consegue enxergar aqui algumas semelhanças. Ambos, tanto o avião quanto o carro, possuem um painel de controle, um dashboard, que emite sinais de alerta. Você não precisa ser um expert, mas você, pelo menos, deveria saber o significado de alguns desses sinais. É um risco você continuar andando com o seu carro com a luzinha acesa no painel, sem saber o que ela significa. Um grande problema pode ser evitado se você identifica esse sinal e toma uma decisão correta de acordo com esse alerta que é dado a você no painel. Eu posso dizer que o mesmo acontece em relação ao estado de nossa alma. Sua alma pode estar gritando por socorro e você ainda não se deu conta. Jesus fala sobre a necessidade de a gente reconhecer os sinais. Ele fala em termos proféticos, mas a lição também se aplica ao cotidiano. Eu vou convidar você a ir ao Evangelho de Mateus, capítulo 24. Lá ele, dentro de um longo discurso, na semana de sua morte, antecipando períodos que tinham que ver com o período em que os discípulos ainda viveriam, gerações futuras e até o fim de todas as coisas, ele faz aqui uma analogia. Jesus se empresta de uma linguagem comum à sua audiência para dizer que é muito necessário você prestar atenção nos sinais. Verso 32 do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, a gente lê assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, assim sabeis que está próximo o verão. Eu gostaria de, nessa manhã, ajudá-los a reconhecer alguns sinais que o seu coração possa vir a estar tentando lidar. E eu queria pedir a sua permissão também para usar uma parábola no estudo de hoje.
O que você tem na tela é o que os entendidos chamam de triângulo de fogo. Aqueles que estudam química e física se utilizam desse princípio para explicar e fazer algumas coisas acontecerem. O que você tem aí é a combinação de 3 fatores. O primeiro deles, e os motores a combustão, que é a parábola que eu quero utilizar hoje pela manhã, o símbolo, a analogia, ele precisa desses 3 componentes para que o motor possa vir a funcionar. O primeiro deles é o combustível. Como o próprio nome já diz, é aquilo que fornece energia, né? O segundo é o comburente, que aí na tela está como oxigênio, é o que reage quimicamente com o combustível. E o terceiro elemento é chamado de calor, que é o que inicia a reação entre os 2 primeiros, o combustível e o comburente. No GIF animado aí, é o que eu faço um agradecimento especial à minha consultoria técnica. Essa semana eu liguei para algumas pessoas para ver se eu consegui entender alguns dos processos. Obrigado, Tadeu Niciura, nesse primeiro momento. Existem outros consultores que eu vou citar depois. Mas aqui, basicamente, é o que acontece no motor a combustão. Nessa cor azul que você vê é a entrada de ar. Depois você vê uma faísquinha no que está ali em amarelo, que é o combustível, e o vermelho saindo seria o que vai para o escapamento, é o gás não aproveitado. Ainda que a gente não consiga explicar como funciona exatamente um motor, todo mundo aqui sabe que um carro com tanque vazio, ele não tem autonomia. Um carro sem combustível não vai a lugar algum. Olha, uma das vantagens de ter nascido na década de 80 é que mesmo com o Pelé já aposentado, eu vi ainda o Zico brilhar no Maracanã lotado, e eu vi esse camarada aqui tornar as manhãs de domingo um espetáculo nacional. Para os mais jovens, me permita introduzir, esse aqui é Ayrton Senna da Silva. Para os íntimos, Ayrton Senna do Brasil. Deixa eu dizer uma coisa a você. Vou olhar para o lado de lá, que são os mais novos. Esse cara aqui era um cara muito legal. Você sabe que mesmo com a Williams sendo o melhor carro da temporada, Ayrton Senna conquistou o seu tricampeonato mundial em 1991. Ele venceu 7 das 16 etapas daquele mundial. Mas é possível que uma das etapas que ele não venceu tenha sido uma das mais interessantes daquela temporada. Silverstone, julho de 1991. Palco de uma das mais icônicas da categoria. Me permita mostrar aqui a você. Os responsáveis dessa cena foram ninguém menos do que Nigel Mansell e Ayrton Senna. O brasileiro parou a sua McLaren sem gasolina, na última volta. Mansell venceu a corrida e, ao ver o seu rival em pé, ao lado do carro parado, na sua volta da vitória, ele encostou e Senna pegou uma carona no carro, no melhor carro daquele ano, dirigido por um também dos melhores pilotos. Aí cabe uma explicação. Na corrida anterior na França, o computador de bordo de Ayrton Senna apontou nas últimas voltas que não havia gasolina suficiente para ele terminar a corrida. Mas ele, pela intuição que tinha, ele insistiu consigo mesmo de que sim, que a gasolina que tinha era suficiente. E ele terminou a prova. Ele terminou a prova balançando o carro na reta final para tentar fazer o carro captar a última gota de gasolina. A questão é que no Grande Prêmio de Silverstone, ali na Inglaterra, o painel indicava que ele tinha gasolina para terminar a prova. Mas ele não tinha. O tanque ficou seco. E um carro sem combustível, ele só sai do lugar se for rebocado ou empurrado. Uma grande pena. Tenho para mim que muitos membros da igreja têm se arrastado de um ponto a outro porque alguém está fazendo um trabalho dobrado. Filhos rebocados por seus pais, maridos puxando suas esposas morro acima, esposas trazendo seus maridos morro abaixo, mas haverá um tempo
que isso não será mais possível. Como na parábola das 10 virgens, cada um vai ter que dar conta de si mesmo em algum momento da sua vida. Você pode ter banco de couro e não ter um arranhão na lataria. Você pode ter um sistema de navegação e teto solar. Você pode ter uma boa cotação de mercado, admiração de quem passa. Você pode até ter um super carro com motor V12 como Ayrton Senna tinha. Mas se você não tiver combustível, você será incapaz de se locomover. Aqui, e me permita chamar a sua atenção de novo. O combustível, nesse sistema aqui, nesse sistema equilibrado, deve haver um equilíbrio no ambiente entre os 3 fatores que eu já mencionei. O primeiro deles é o combustível. Em alguns sistemas, a gasolina, o álcool, diesel, a querosene. E aí a outra ligação que eu fiz para um outro consultor, liguei para o Quintas essa semana, eu disse, me explica essencialmente qual é a diferença entre o motor a gasolina e entre o motor a diesel. Aí eu desisti, porque eu ia entediar alguns de vocês. E ele ali naquela complexidade toda me explicou que o motor de fato a gasolina é mais rápido, menos resistente, a durabilidade do motor a diesel é muito maior, a força é maior no motor a diesel. Então, entre a velocidade e a força, a depender do que você quer com o seu veículo, você vai ter que escolher entre um e outro. Vai aqui o meu segundo agradecimento ao segundo consultor. Pois bem, segunda coisa que a gente já percebeu, a primeira é o combustível, a segunda é a entrada de ar, o oxigênio, porque o combustível sem um reagente, ele não consegue fazer essa explosão, essa queima. Mas para que a queima aconteça, essa reação entre os dois, existe uma pecinha pequenininha, nos automóveis ela é famosa, a famosa vela. Essa vela produz uma faísquinha de nada, que é só para fazer a queima acontecer e a reação entre os dois. Quando essa faísquinha não funciona direito, a perda de potência compromete o pleno funcionamento do carro. E para que haja um equilíbrio na relação entre o combustível e o comburente, aí um trabalho cada vez mais eficiente, depois que inventaram a injeção eletrônica, não é? Que faz esse equilíbrio entre as duas partes de uma maneira mais eficiente. Os que são da época dos carros carburados têm uma certa saudade do ronco do motor, da potência, da resposta do motor, mas esses também devem lembrar das constantes idas ao mecânico para regular o carburador. O Luiz, o meu último consultor essa semana, liguei para ele também, mexeu com isso já desde os anos 70, me disse também que levava ele de 3 a 4 horas para regular um carburador de um motor, a depender do tipo de motor. Havia sistemas onde havia 3 partes de entrada de ar para uma entrada de combustível, de gasolina. Ele, inclusive, é do tempo onde o tanque de combustível precisava ficar acima do motor, porque não havia ainda a bomba de gasolina, e aí a gasolina tinha que alimentar o sistema por gravidade. Mas, deixando isso de lado, você deve estar pensando o seguinte, mas o que o pastor está com essa coisa toda de mecânica aí, né? O que eu e você não podemos esquecer, meu irmão, é que você precisa encher seu tanque. É o primeiro ponto aqui da parábola de hoje. Você não pode ter um tanque vazio, porque se você tiver um tanque vazio, você não vai a lugar algum. Cada um de nós tem o seu próprio reservatório. Se você não tiver combustível, você não terá autonomia espiritual. Nesse caso, o combustível é a palavra. E aqui a minha insistência de 2019, leia o livro. Na semana passada nós encontramos caminhos diferentes de estudarmos a Bíblia. Você tem que fazer parte do clube do livro, você tem que entrar nessa, leia o livro. Mas ainda que a palavra seja o combustível, aqui na minha analogia, ela precisa reagir com o oxigênio. Por si só, a palavra, um carro cheio de gasolina, mal regulado, sem a entrada de oxigênio no motor, é um carro afogado. Você precisa dessa entrada correta, temperada, equilibrada de ar, para que possa haver a reação. Ainda que você tenha o tanque cheio, ainda que você faça a lição da escola sabatina, ainda que você leia a Bíblia, ainda que você faça o ano bíblico, ainda que você conheça as histórias, aparentemente você tem uma porção de combustível ainda estocada no seu reservatório, no seu coração. Mas, meu amigo, para que haja a queima do combustível, você tem que ter o oxigênio. E Jesus disse ao mestre da lei, João capítulo 3, verso 8, o Espírito sopra onde quer. Essa
é a obra do Espírito. Se o combustível é a palavra, o oxigênio para reagir com ele é nada menos do que o seu próprio autor, o Espírito Santo de Deus. Essa é a obra dele. Ele é o elemento nessa equação que torna possível a reação entre esses elementos para que possa produzir energia, movimento. E aí você me pergunta, e a faísquinha da vela? O calor, o terceiro elemento nesse triângulo de fogo. Aí eu respondo a você, esse é o papel da igreja. A igreja, segundo Ellen White, é o cenário da graça de Deus. Dentro da analogia de hoje, a igreja precisa manter a temperatura ideal para a reação da palavra com o Espírito acontecer. Mas não se engane, quando eu digo igreja, eu estou falando de você. Porque igreja, em essência, não é o prédio ou o que a gente faz aqui dentro dele. A igreja são as pessoas. E é nosso papel, sim, aqui na coletividade, criar um ambiente favorável. Mas não será suficiente se você não fizer seu dever de casa. Alguns perguntam assim, o que vocês têm para mim? O que a igreja tem para os meus filhos? As perguntas não estão corretas. Elas podem até fazer sentido para quem está dando seus primeiros passos no Evangelho. Mas uma boa parte de nós já deveria ter passado dessa fase. O que a igreja tem para mim? É hora de a gente crescer. Sim. Eu queria dizer que se esses sinais aqui aparecerem no painel do seu carro, você precisa de duas uma. Ou reabastecer, no caso da imagem da direita, ou você precisa checar o seu sistema de injeção. Alguma coisa na combinação entre os elementos não está correta. Um cabo de vela, a própria vela, a falta de combustível, um combustível adulterado, ou mesmo a entrada de ar. Você está com um problema na injeção. Ou, se no caso da direita, você ficou sem combustível. Sim, isso é com o seu carro. Quando isso aqui aparece no painel do seu carro, você precisa tomar uma medida em relação a ele. Mas e quando for a sua alma? Quando você perceber uma falta de potência na sua vida espiritual, eu digo a você que está na hora de reabastecer. Se ao ler o livro, você não sentir uma resposta imediata, e é possível que alguns, dado o incentivo da semana passada, essa semana começaram a ler o livro, e aí pensaram o seguinte, eu queria estar sentindo algo melhor, eu queria estar experimentando algo melhor, eu queria estar vibrando com isso, mas tem hora inclusive que eu leio a Bíblia, quando eu me percebo, a minha mente está vagando lá longe nas minhas coisas, ou quando eu até me sinto um pouco entediado. Deixa eu dizer a você, você está precisando levar um tranco. Isso acontece sim, às vezes isso acontece. Por isso, você precisa do Espírito. E qual é a ignição? Como é que o Espírito sopra? Como é que ele entra? Quando ele que sabe exatamente a medida de ar necessária, a medida dele mesmo necessária para fazer a queima desse combustível no seu coração e ele arder dentro do seu peito. A ignição foi o texto que foi lido aqui à frente pelo Almir. Lucas, capítulo 11, o verso 13. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ainda mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deixa eu dizer uma coisa a você. Quando você tomar esse livro nas mãos, quando você se ajoelhar antes de ler, você precisa iniciar o processo pedindo para que o autor do livro sopre sobre você. Não haverá uma absorção adequada do livro da sua alma se o Espírito não soprar sobre você. E Jesus disse a Nicodemos, ele sopra onde ele quiser, mas Jesus também disse à sua audiência, se você pedir, vai ser dado. E quando ele diz isso, ele faz uma comparação. Ele diz, olha, que pai, o filho lhe pedindo um pão vai dar uma pedra? Que brincadeira de mau gosto é essa? Que pai, se o filho lhe pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Não faz o menor sentido. Ora, se vós que sois maus sabeis atender as vossas criancinhas, ainda mais o Deus do céu vos dará o Espírito Santo. Aqui Jesus nos apresenta algo extraordinário. O Espírito Santo não é um prêmio para quem faz tudo certinho. O Espírito Santo é o agente da mudança. O Espírito Santo é dado numa fase de nossa experiência com Deus, porque Ele é o agente da regeneração. É Ele quem provoca as mudanças, é Ele quem provoca as reações. Nós precisamos do Espírito Santo para mudar de vida.
Sem Ele é impossível. Então, quando eu tomo a palavra para abastecer a minha alma, o Espírito precisa soprar, senão não haverá produção de energia espiritual. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? E às vezes você precisa de um tranco. Eu espero hoje aqui de manhã estar dando esse tranco. O tranco se dá por uma ajuda externa. Alguém que está fazendo um esforço por você, para tirar você desse estado de paralisia. A igreja dá tranco volta e meia. Por isso, quando a palavra pega você em cheio aqui num sábado pela manhã, quando você sente a repreensão, o toque de um empurrão que uma mensagem te dá, não se sinta ofendido, meu irmão. Deus está querendo te salvar. Mas você sabe, para funcionar também o sistema precisa trabalhar dentro de uma temperatura ideal. E aqui eu vou no meu segundo ponto. Porque o motor precisa trabalhar dentro de uma determinada temperatura. A pergunta é, e se superaquecer? Eu vou dizer a você, não se preocupe. Assim como nos motores a combustão, a igreja, que é você, também está equipada com um sistema de refrigeração. Uma vez eu estava pregando um sermão sobre o temperamento dos discípulos, sobre como Jesus transformou aquela turma disfuncional em pilares da igreja. Eu estava considerando a respeito dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, também conhecido como os filhos do trovão. Eu estava falando sobre gente que tem pavio curto, aí uma pessoa no meio da igreja me surpreendeu levantando o braço, querendo falar, e eu vou dizer, isso normalmente não dá muito certo. Na escola sabatina até vai, mas na hora do culto, no meio do sermão, isso não dá muito certo. Sem que eu tivesse condições de reagir, ela já foi dizendo, o Senhor está falando aí das pessoas que têm pavio curto, né? Pois bem, eu tenho um pavio embutido. Ela estava tentando me dar um carteiraço para dizer assim, ó, cuida comigo. O mais incrível é que, nesses casos, pelo que eu tenho visto, as pessoas que são muito estouradas, que operam numa alta temperatura, elas também têm um grande coração. Elas tiram a roupa do corpo para atender alguém em necessidade. Elas pedem desculpas com a mesma facilidade que pedem a razão. São intensas, rápidas, tomam a dianteira, não gostam muito de falatório, de enrolação, atropelam. E essas pessoas também têm uma grande capacidade de amar. Eu tenho visto muita coisa, mas o que me preocupa em relação a essas pessoas é quando elas dizem assim, Deus me entende, Ele sabe que eu sou assim. Esse tipo de declaração é muito perigosa. A consciência do seu temperamento estragado não é uma desculpa para você resistir às mudanças que o Evangelho te propõe. O fato de Deus entender você não é uma autorização para você continuar desse jeito. Isso é presunção, é o desejo de que Deus se adapte a você, que o mundo se adapte a você. Esse não é o Evangelho bíblico, não é assim que a coisa funciona. Que Deus vai respeitar todas as nossas vontades e caprichos. Os esquentadinhos precisam saber que o Evangelho oferece um sistema de resfriamento. No caso dos motores, a água transita numa parte do motor. Ela entra e sai, garantindo que a temperatura ideal seja mantida. E aqui vamos nós de novo. A água, nesse caso, também é um símbolo do Espírito Santo. Dentro da analogia de hoje, que a gente está utilizando, a água garante o funcionamento correto do sistema. Com os níveis corretos de água, e você sabe que é o radiador que está ali na frente para tomar vento, para ajudar nesse processo de resfriamento, a temperatura correta ajuda no funcionamento do motor, ela é garantida, esse funcionamento. A emissão de poluentes é controlada pela água, o nível correto da água e o nível correto da temperatura. E o consumo do combustível também é menor. Jesus sabia disso. Que nós precisaríamos de um sistema de resfriamento. E ele disse assim, ó, quem quiser, beba de graça. Do meu interior, do seu interior, fluirão rios de água viva. Quem vier a mim, jamais terá sede. Se na primeira parte do sistema, para ele funcionar, o Espírito precisa assoprar para que haja a reação e a queima, na segunda parte do funcionamento do sistema, para que a temperatura fique nos seus níveis adequados, a água também precisa transitar dentro do sistema.
E aí, nesse sentido, a gente não tem desculpa para agir como esquentadinho. O Espírito Santo garante esse controle sobre nós mesmos. Se você verificar esse sinal no seu painel, ele está indicando que você precisa observar a temperatura e o nível de água do seu veículo. E na sua alma, quando você percebe que a temperatura está acima do adequado, quando você percebe que a sua alma está superaquecida, se você anda muito nervoso, aqui são os sinais, sua alma está pedindo socorro, nesse momento você está vendo o painel de sua alma acender. Se você anda muito intolerante com seus filhos, intransigente com sua esposa, se tudo que ela fala você reclama, se você também anda reclamando demais do seu marido e nada que ele faz é bom o suficiente. Se eu tenho filhos aqui que a toda e qualquer ordem e comando andam questionando seus pais, é o sinal no painel de sua alma, você precisa repor a água. A receita é a mesma da injeção. A receita é a mesma, Lucas 11, verso 13. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ainda mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Quem quiser, beba de graça, do meu interior fluirão rios de água viva. Quem vier a mim, de maneira nenhuma terá sede. É a água. Pois bem, a vida em comunidade, e aqui temos uma grande, mais de 200 brasileiros que se reúnem e convivem semanalmente. Para a gente coexistir em comunidade, é necessário de cooperação mútua. Nesse processo, os atritos são inevitáveis e até necessários, porque eles produzem energia e movimento. Se você prestou atenção naquela animação, aquele pistão que vai subindo e descendo, o espaço dentro do motor é muito apertado, e essas peças que compõem, elas se tocam, precisam se tocar. Os motores, os seus componentes, entre as outras coisas, compostos por válvulas, e esses pistões trabalham num ambiente de muita pressão, semelhante aos nossos relacionamentos. E para que essa coisa toda não trave, para que o contato entre as partes aconteça de forma suave, não havendo rachaduras e quebras, o sistema tem que estar lubrificado. Adivinhe? Por isso a gente troca o óleo do motor com uma certa frequência, ele precisa estar viscoso e não grosso, passado, escuro. E por isso a gente não deixa o nível do óleo baixar muito, porque sem óleo ali, para lubrificar as peças, nesses contatos inevitáveis, você precisa do óleo. Você sabe, quando eu era noivo da Giane, já era pastor no sul do Brasil, em Porto Alegre, eu fui a São Paulo por conta de uma questão de documentação. Eu estava tirando um visto para vir fazer uma semana de oração aqui nos Estados Unidos, isso final de 2005, alguma coisa assim. E eu precisei ir ao sul do Brasil para buscar, eu acho que um documento, alguma coisa assim. E eu fui com um carro emprestado do meu sogro, era um Vectra 98, 16 válvula 2.0. Só que o meu sogro colocou gás no carro, para ficar mais econômico. Em São Paulo, os postos que dão esse benefício são muitos. E um carro a gás, essencialmente a gasolina, adaptado para funcionar a gás, ele exige alguns cuidados especiais em relação ao nível da água e do óleo. Eu não estava acostumado a controlar isso numa viagem curta como essa. E voltando de Santa Catarina, já dentro do estado de São Paulo, eu fundi o motor do carro do meu sogro. E eu não tinha nem casado com ela ainda. Foi um trabalho danado. Ô, ligação triste de fazer, né? Teu carro está aqui. Eu não entendia muito, mas sabia que coisa boa não era. Fumaça saindo, água quente escorrendo. Eu digo, uma bagaceira. Como é que a gente pode manter o bom funcionamento, o correto funcionamento do sistema, sob alta pressão, na temperatura ideal, sem provocar rachaduras e quebras pelos constantes atritos? Através do Espírito Santo. Ele é simbolizado também nas Escrituras, além de ser chamado de vento, de água, ele também é chamado de o óleo sagrado.
em nossa analogia, o óleo torna possível a convivência em meio à complexidade dos relacionamentos humanos. Você não pode deixar o óleo baixar na sua alma. Alguns reparos, quando adiados, não causam prejuízos imediatos, mas ao longo do tempo, os danos podem ser extremamente caros. Você precisa fazer manutenção, mesmo sem uma necessidade evidente. Você não pode deixar quebrar para você consertar. Você tem que se precaver fazendo as manutenções. Atrasar a troca do óleo ou descuidar dos seus níveis recomendados reduzem a vida do motor. Se você vê esse sinal aqui, ó, no painel do seu carro, agora você já sabe. Você tem que checar o nível de óleo. Ou ele está vencido, ou ele baixou a ponto de causar uma ameaça ao funcionamento do motor. Quando os atritos com seus irmãos da igreja, quando os seus atritos com os vizinhos, colegas de trabalho, familiares, filhos, esposa, marido, quando esses atritos passam a ser frequentes e extremamente desconfortáveis, sua alma está mandando um recado para você. Você precisa lubrificar sua vida com o óleo do Espírito Santo. Olha aqui, meu irmão. Não se gabe por ser uma pessoa de temperamento forte. Isso não é motivo de orgulho. A avaliação não é minha. A resistência do caráter consiste em duas coisas: força de vontade e domínio de si mesmo. Muitos confundem paixões fortes e não controladas com firmeza de caráter. A verdade, porém, é que aquele que é regido por suas paixões é um fraco. A verdadeira grandeza e nobreza do homem medem-se por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos, e não pela capacidade desses sentimentos para vencê-lo. Forte texto. A receita continua sendo a mesma. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ainda mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Como você percebeu, os principais sintomas aqui apresentados, a atenção que eu chamei para os sinais de sua alma, praticamente todas estão na dimensão humana. Às vezes as pessoas creem que a sua religiosidade se mede pela sua pretensa ou suposta relação com Deus. Mas os nossos relacionamentos são uma expressão de nossa religião. Eles revelam, os nossos relacionamentos revelam que alguma coisa está errada. Não há quem viva a verdadeira religião sem manifestar nos seus relacionamentos os princípios do Evangelho. Eu não sei se já aconteceu com você, mas eu mesmo já fui ao mecânico tentando antecipar o problema para ele. E há quem diga que todo motorista é um mecânico meio metido. Se você não confia no mecânico, faz até um certo sentido você querer dizer que você sabe mais ou menos o que está acontecendo. Contudo, na dimensão espiritual, você precisa de humildade para ouvir a opinião do especialista. Ouça o que eu vou lhe dizer. Para a sua autonomia e movimento espiritual, para você sair daqui e chegar lá, para você crescer, essa é a proposta do Evangelho. O Evangelho não vê o ser humano como um produto acabado. Ele vê na caminhada do ser humano um movimento ascendente e para frente. É possível que você esteja assim: eu me sinto estagnado espiritualmente, eu me sinto parado espiritualmente, eu não tenho prazer nas coisas espirituais, eu não tenho prazer em ler a Bíblia, eu não tenho prazer em orar, eu não consigo orar mais do que poucos segundos, eu não consigo ler um capítulo da Bíblia sem a minha mente vaguear por assuntos comuns. Esse é um sinal que a sua alma está te mandando. Você não está em movimento espiritual. Para que você seja posto em movimento espiritual, você precisa do contato com a palavra para abastecer os seus reservatórios. E você precisa que o Espírito Santo sopre em você. Eu conheço um bocado de gente, até que são entendidos disso aqui. Conhecem. Mas que vidinha azeda. Vivem reclamando, achando problema em tudo e em todos. É como um carro com um tanque cheio, mas está afogado.
Você dá a partida, a faísquinha, não, é um carro sem vela, o tanque até está cheio de conhecimento, mas não se põe em movimento. Por quê? Porque o sistema está desregulado, o Espírito não sopra sobre ele. Você vai aí, e não precisa ir muito longe, e não precisa fazer uma pesquisa muito apurada, para você ver um bocado de pregador, cheio de ódio, tentando achar problema em tudo e em todos, e eles sempre encontram seguidores. Isso às vezes atrapalha o funcionamento da igreja. Às vezes a gente fica gastando tempo para apagar fogo, quando a gente deveria estar despendendo energia naquilo que realmente importa. Para autonomia e movimento espiritual, a gente precisa que o Espírito sopre em nós. Para o resfriamento do sistema, para a gente manter a temperatura adequada, a gente precisa que o Espírito Santo jorre em nós, para a lubrificação do motor, o ajuste dos seus componentes, o trabalho em equipe, o trabalho em conjunto, a convivência. A gente precisa que o Espírito Santo deslize entre nós. Tudo é o Espírito, tudo é o Espírito. Para que tudo volte a funcionar, a gente precisa de um especialista que abra o capô de nossa alma e diz: deixa comigo que aqui eu resolvo. Só que a gente precisa ser humilde para reconhecer isso. A Xê vai cantar uma música, não é a primeira vez que ela canta essa música aqui, e também não é a primeira vez que ela canta essa música aqui a meu pedido. Essa música traduz um desejo que eu tenho no meu coração para uma realidade experimentada pela minha igreja. Hoje é como se nós estivéssemos dando um tranco. Hoje, a exemplo de que acontece no seu carro, essa luzinha significa isso, essa luzinha significa aquilo, essa luzinha significa aquilo outro. Se você ignorar, vai quebrar. Hoje, o Espírito Santo de Deus acendeu algumas luzes na sua alma. Isso tem que ver com seus relacionamentos, isso tem que ver com a sua convivência, isso tem que ver com sua postura, isso tem que ver com quem você é, com quem você está e como é que você faz. Pois bem, não ignore, porque se em algum momento algo piscou no painel de sua alma, foi o próprio Espírito quem fez isso acender. Nessa canção, eu queria convidar você a ser humilde o suficiente para dizer: Senhor, eu não vou tentar esconder do Senhor o que está acontecendo. O Senhor sabe exatamente o que está acontecendo. Enquanto ela canta essa canção, eu vou convidar você a vir à frente. É como se aqui fosse a oficina do Senhor. É como se aqui fosse o pátio. E para uns ele vai precisar fazer uma coisa, para outros ele vai fazer outra. Uns ele regula de um jeito, outros ele regula de um outro jeito. Mas é o mesmo mecânico, são os mesmos componentes, é o mesmo sistema. Você teria coragem de dizer: eu perdi potência, não estou em movimento, ando com a temperatura muito elevada, ando muito arrepiado, qualquer coisa eu já reajo? Eu não sei, mas é meu papel, meu dever, e não vou me acovardar de cumprir o meu papel e o meu dever. Se esse é o teu desejo, você vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Que essa canção possa nesse momento ser o sopro, ser a água e ser o óleo que nós tanto precisamos como igreja para a gente continuar marchando. Eu vou estar aqui orando por você, por sua alma e por sua decisão. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Os nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal,
rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Os nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará quando a comunhão for a arma principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho que Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho que Jesus Cristo vai voltar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos entende. E é por nos entender que o Senhor já providenciou todos os recursos necessários, a fim de que a gente cumpra o teu propósito, a fim de que a gente alcance o nosso destino, a fim de que a gente complete a nossa carreira. O Senhor sabia que o sistema de nossa alma dependeria de alguns elementos, e por isso com teu próprio sangue o Senhor comprou o direito de enviar sobre a igreja o Espírito Santo. Ele convenceria a gente do pecado, da justiça e do juízo. Ele revelaria a nós os tesouros insondáveis do plano da salvação. Através de sua atuação em nossa alma, o sacrifício de Cristo, seu plano, sua abnegação, sua glória, tudo isso seria revelado a nós. Mas Pai, alguns de nós estamos quase que entrando em colapso, jogando a toalha, desistindo, como um carro quebrado no acostamento, recebendo uma série de notificações, precisando ser rebocado, ser guinchado. Alguns de nós nos contentaríamos até pela desistência, de sermos jogados num depósito, num pátio qualquer, e lá sofrendo os efeitos do tempo, da ferrugem, da corrosão. Mas no teu amor infinito e extraordinário, o Senhor pode fazer todos os reparos necessários e nos colocar na estrada de novo. O Senhor pode abrir o capô, olhando com seu olhar de especialista, sabendo exatamente quais peças e quais elementos utilizar para recuperar a nossa capacidade espiritual. Eu te peço, Pai, esse é o segundo sábado de 2019. Alguns de nós estamos cansados. Alguns de nós estamos cansados. Alguns de nós estamos a ponto de desistir.
mas de alguma forma o teu Espírito nos alcançou na manhã de hoje, se apresentando como a solução. Tu és a solução. Nosso único papel é permitir que o Senhor trabalhe em nós. Não há colaboração salvífica de nossa parte, não há nenhum acréscimo de nossa parte, a não ser dar-te autorização para mexer em nossa alma e fazer o conserto. Por favor, Pai, para aqueles com alta temperatura, jorre em nós a água do Espírito. Para aqueles parados, por favor, sopre em nós o sopro, o vento do Espírito. E para aqueles que precisam aprender a conviver em paz, que o teu Espírito possa deslizar entre nós, para a tua glória, Pai, unicamente para a tua glória. Receba a nossa decisão, nos dá poder para viver com essa decisão. Com a tua paz nos despeça. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.